Então, será que o homem pode provar que Deus existe? E principalmente, a maneira como Deus se manifesta na Bíblia, ele se manifesta para provar e o homem ter fé, ou Deus se manifesta de uma maneira que ele espera que o homem tenha fé? Bom, para começar, vamos ler um texto. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz o seguinte: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, olha, a Bíblia, ela não tem a preocupação de provar a existência de Deus, tá bom? Esse texto de Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que significa isso? Significa que a fé, ela é uma prova da existência de Deus. Mas por que eu não posso provar a existência de Deus? Porque a fé é individual. Eu não posso transmitir fé para alguém. Então, o homem que se aproxima de Deus, que quer conviver com Deus e ser abençoado, guardado, protegido e principalmente receber a vida eterna, ele deve crer na existência de Deus, né? E agora vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 3, nós temos um momento que Deus se apresenta a Moisés no Monte Horebe. E nesse momento que Deus se apresenta a Moisés no Monte Horebe, nós já vamos ter um exemplo de como Deus quer se manifestar. Bom, os historiadores, eles dizem o seguinte: naquela região, uma região desértica, às vezes tem alguns arbustos que eles liberam uma espécie de óleo que parece que o arbusto está pegando fogo, que aquele seria um fenômeno natural. Bom, nós vemos pelo texto que aquele não era um fenômeno natural, tá bom? Porque nesse versículo 3 de Êxodo capítulo 3 diz o seguinte: e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Então não era uma visão natural. Moisés já estava vivendo naquela região há 40 anos. Se aquilo fosse uma visão natural, Moisés não ficaria maravilhado. Seria simplesmente mais um arbusto com a aparência de que estava pegando fogo. Bom, um outro texto também para nós fazermos essa explicação é o momento da abertura do Mar Vermelho, a abertura do mar. Em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Abra sua Bíblia para nós podermos ler. Êxodo 14, 21 diz o seguinte: quando eles vão atravessar o mar, está escrito assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Bom, a pergunta é: por que Deus decidiu usar um vento para abrir aquele mar? Então você encontra historiadores também, inclusive em um livro intitulado A Bíblia Tinha Razão, ele mostra o seguinte: olha, esse vento, ele é comum naquela região. E ocorre quando aquele vento bate, o mar, ele se abre. Então esse é um fenômeno, seria um fenômeno natural, eles dizem. Bom, nós sabemos que não foi um fenômeno natural. Por quê? Porque os soldados egípcios, quando eles estavam atravessando lá, montado em cavalos, eles morreram afogados. Eles estavam muito sendo puxados por carros, bigas, que eram chamadas, né? Onde iam dois soldados, normalmente um guiando os cavalos e outro com flechas para jogar no inimigo. Então aquelas pessoas, eles morreram montados em animais e em bigas. Como podem ter morrido se, como dizem os historiadores, a água ficava na altura do tornozelo? Então nós vemos que não foi um fenômeno natural. Nós vemos que foi realmente um milagre de Deus. Mas a pergunta é: por que Deus ele fez uso desse fenômeno natural? Bom, para completar essa explicação, um terceiro texto é necessário você ler, Mateus 12, 39.
Porque nesse texto, Jesus Cristo diz o seguinte: uma geração má e incrédula pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Bom, por que Jesus não mostrou um sinal? Jesus poderia ter feito fogo descer do céu, como Elias fez. Jesus poderia fazer chover quando não era período de chuva, como Samuel clamou e aconteceu. Ele poderia ter feito todos os sinais que Moisés fez no Egito e muito mais. Mas por que Jesus não quis fazer esse sinal? Será que Jesus queria dificultar para que os israelitas crescem? Não. É porque Deus, ele tem um critério para a forma como o homem vai se aproximar dele. Deus não quer que o homem se aproxime dele pelo que o olho vê. Eu vi um paralítico andar, então eu creio. Eu vi fogo descer do céu, então eu creio. Não, não é assim. Existe dentro do homem, né, uma capacidade natural que Deus deu de crer no invisível, de crer em um ser poderoso que nós chamamos de Deus. Então Deus quer que o homem manifeste essa fé. Tá bom? Foi por isso que Jesus Cristo disse: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas depende de fé. Qual era o sinal do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas é a ressurreição. E para crer na ressurreição de Jesus é preciso fé. Por isso nós temos o exemplo do apóstolo Tomé, que ele infelizmente acabou se tornando um modelo, né, de alguém que não tinha aquela fé espiritual. Acreditamos que depois ele deve ter adquirido essa fé espiritual, mas em algum momento ele duvidou. Então essa fé espiritual é que o cristão deve procurar. Então Deus, ele usou fenômenos lá que parecem com fenômenos naturais, em que o incrédulo lá do Egito olhava e saía algo comum. Isso acontece nesse mar aqui sempre, tá bom? Mas não era um fenômeno natural, porque quando eles entraram no mar, o mar o estragou. O mesmo vai acontecer com o maná e a carne no deserto. A carne, a Bíblia diz claramente que eram codornizes que estavam voando pelo deserto, se cansavam, caíam, os israelitas pegavam com as mãos, né? E o maná diz que era como semente de coentro, que eles pegavam, botavam no forno e faziam bolos, tá ok? Então, olha, eram sementes naturais, pastor. Veja, o número de pessoas que estavam sendo alimentadas no deserto por cerca de 40 anos, né? Não tinha árvore para alimentar tantas pessoas, independente do número, que às vezes o termo hebraico ali pode possibilitar de se tratar de 20 mil pessoas ou de 3 milhões de pessoas. Independente desse número, 20 mil ou 3 milhões de pessoas vivendo 40 anos no deserto. E esse maná também, ele caía, né, de domingo até sexta-feira, ele só não caía no sábado. As codornizes também só não vinham no sábado. Se no domingo, na segunda ou na terça, o israelita pegasse em dobro para não precisar voltar no dia seguinte, o maná apodrecia. Ele só não apodrecia da sexta para o sábado, para que no sábado eles ficassem cultuando a Deus. Então, eles na sexta-feira podiam pegar em dobro. Então, está claro que é um milagre. Mas por que Deus usou, né, uma árvore e usou codornizes? Eu me lembro certa vez numa aula que uma irmã falou o seguinte: poxa, pastor, agora estou vendo, realmente são codornizes. Eu pensei que caía um bife do céu, uma carne para eles já comerem. Não, Deus estava trabalhando de uma maneira que o israelita visse aquelas codornizes, pegava com as mãos, mas ele falava: esse não pode ser um fenômeno natural, porque veja como ele cai em dias específicos, em quantidade específica. Na quinta-feira, ele caiu numa determinada quantidade. Hoje, sexta-feira, ele caiu em dobro. Na quinta-feira, se eu pegasse em dobro, ele apodrecia da quinta para a sexta, mas da sexta para o sábado ele nunca apodrece. Então, o homem de fé, ele olha para um determinado fenômeno e ele conclui: olha, esse fenômeno é uma operação de Deus, não é um fenômeno natural, tá bom? E já o incrédulo olha e fala: esse é um fenômeno natural. Então, essa forma de Deus se manifestar, ela é importante para o nosso viver, para nós sabermos que é essencial nós termos fé. E se você
sente às vezes dificuldade de crer, você deve lembrar das palavras dos apóstolos que disseram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos fé. Então você também nunca deve orar: Senhor, dai-me fé, né? Porque se você está pedindo para Deus te dar fé, significa que você não tem fé. Tá bom? Então você deve pedir: Senhor, acrescenta-nos fé. Ou seja, eu já tenho fé, eu creio na sua existência, agora eu preciso compreender mais sobre a sua operação, eu preciso compreender mais sobre a sua manifestação. Então, esse é um tipo de fé que você vai estender até chegar ao dom da fé, em que você poderá fazer, então, maravilhas. Bom, agora são 8h05, eu vou dar uma pausa para o intervalo, vou passar a palavra para os moderadores aí que vão estar trazendo uma mensagem para vocês por alguns minutos. Pastor Nerivaldo, a paz do Senhor, com a palavra eu retorno às 20h15.